Olá pessoal, sejam novamente todos bem-vindos ao canal. Falando agora, ainda dando continuidade acerca do nosso assunto sobre genética, falando sobre as anomalias nos genes. Então, nos cromossomos existem milhares de genes que são responsáveis pela manifestação de inúmeras características por meio da síntese de proteínas. A alteração nos genes pode comprometer a síntese de proteínas e provocar algumas doenças. Veremos a seguir algumas anomalias genéticas relacionadas aos genes. Começando pela fenilcetonúria, né? Que nome difícil e complicado. É uma doença de caráter recessivo, ou seja, os alelos só se manifestam em dose dupla. Os genes alelos responsáveis por essa condição genética. Indivíduos com essa doença são incapazes de degradar o aminoácido fenilalanina. Lembrando que os aminoácidos são substâncias químicas que compõem as proteínas. Na verdade, a pessoa que apresenta fenilcetonúria, ela não produz a enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, que é essencial para a degradação, ou seja, para a digestão do aminoácido fenilalanina. E o que acontece? Vai ocorrer um acúmulo dessa substância, desse aminoácido no sangue da pessoa, e lá no sangue ele vai se transformar num ácido chamado de ácido fenilpirúvico, que é tóxico para vários órgãos, especialmente o cérebro. Não é? Então, quem apresenta esse genótipo, não é isso? Os genes recessivos aí responsáveis pela fenilcetonúria, precisa ter uma dieta adequada com restrições a alimentos que contenham esse aminoácido. E geralmente a fenilcetonúria é diagnosticada no teste do pezinho. O teste do pezinho que a criança faz logo após o nascimento, né? Onde o médico aí perfura o pezinho da criança para extrair algumas gotas de sangue, passar por vários testes, né, para saber se a criança tem alguma doença congênita, e entre elas a fenilcetonúria, e é extremamente importante porque o quanto antes diagnosticada, mais fácil digamos assim, a prevenção para minimizar os sintomas típicos da doença. Se acaso não há um acompanhamento médico adequado, né, a criança ela recebe todos os tipos de alimentos, inclusive os alimentos que têm o aminoácido fenilalanina. Ela pode desenvolver dificuldades de aprendizagem séria, convulsões, hiperatividade, um odor corporal característico e um odor na urina também, perda da coloração da pele, enfim, uma série de outros sintomas, né? Dentre aí os mais graves são aqueles relacionados ao sistema nervoso central, como as convulsões, a hiperatividade e a dificuldade de aprendizado. Não há assim um medicamento apropriado para quem tem fenilcetonúria. A única coisa a se fazer é a restrição alimentar mesmo, com a ajuda de um nutricionista, porque a maioria dos alimentos que ingerimos apresenta o aminoácido fenilalanina. Por exemplo, carnes em geral, todos os tipos de carne, carne bovina, suína, peixes, frutos do mar apresentam altas concentrações desse aminoácido. O chocolate, o tomate, a batata, a banana, a melancia, adoçantes e produtos dietéticos, por isso que você vê aí em embalagens de refrigerantes light, né, os dietéticos, é comum a gente ver isso aqui, ó, bebida de baixa caloria, e logo embaixo contém fenilalanina, já é um alerta aí para as pessoas que são portadoras da fenilcetonúria, elas não podem estar ingerindo essa substância, tá bom? Então é uma restrição alimentar séria, ela precisa ser feita o quanto antes para minimizar os sintomas típicos da fenilcetonúria. Da fenilcetonúria nós vamos para a hemofilia. A hemofilia ela é caracterizada por problemas na coagulação do sangue, podendo ser a causa de hemorragias, tanto internas quanto externas. É uma doença também de caráter recessivo, mas os genes que provocam hemofilia estão associados ao cromossomo X, tá bom? Aqui nós temos indivíduos do sexo masculino, aí o genótipo e o fenótipo de cada um deles,
Como nós sabemos, indivíduos do sexo masculino apresentam os cromossomos XY, né? O par 23, que é dos cromossomos sexuais, no homem é XY. Esse H maiúsculo, Hzão, como a gente fala, XHzão, é o homem normal, ou seja, que não tem a hemofilia. XHY é o homem hemofílico, tá? O Hzinho, gene recessivo, indica a presença de hemofilia. O feminino, olha só, a mulher é mais difícil ela manifestar a hemofilia, porque ela só vai manifestar a hemofilia se ela for homozigota recessiva, ou seja, XHzinho, XHzinho. Ela tiver os dois Hzinhos aqui, aí ela apresenta a hemofilia, tá? Se ela for homozigota dominante, ela é normal, e se ela for heterozigota, também é normal. É portadora, mas não manifesta os sintomas típicos da hemofilia, tá bom? Então aqui a gente tem alguns exemplos de cruzamentos genéticos, né, envolvendo essa característica aqui, ó. O cruzamento entre um homem hemofílico, né, XHzinho Y, e uma mulher não hemofílica, ou homozigota dominante. Ela nem é portadora do gene para hemofilia. Quando a mulher não apresenta hemofilia, né, e nem é portadora do gene que manifesta essa condição, mesmo o homem sendo hemofílico, todos os filhos serão normais, né? Você observa aqui, ó, a possibilidade de nascer uma menina heterozigota, apesar de ser portadora, ela não vai manifestar os sintomas, não é isso? Ou, no caso do menino, né, podendo ser o menino vai sempre apresentar o genótipo XHY, ou seja, ele não é portador nem apresenta hemofilia, né? Já aqui embaixo a gente tem o cruzamento entre a mulher que é portadora da hemofilia, ó, ela não apresenta a hemofilia, mas ela é portadora do gene que estabelece essa condição, ela é heterozigota. E o homem não hemofílico. O que vai acontecer? Todas as meninas, não é isso? Todas as meninas que saem desse cruzamento, elas serão normais, elas não terão hemofilia. Já no caso dos meninos, há a possibilidade de nascer um menino com hemofilia. Ó, os pais não manifestam a doença, mas a mãe é portadora do gene para a hemofilia. Então, há a oportunidade de nascer aí um menino hemofílico. Só vai acontecer de nascer uma menina hemofílica nas seguintes condições. Quando a mãe é portadora, né, ela é heterozigota para essa condição, ela é portadora do gene para a hemofilia, e o pai é hemofílico. Ou a mãe hemofílica e o pai hemofílico. Aí sim, nessas duas condições, há a oportunidade de nascer uma menina hemofílica, tá? Fora isso, já dificulta um pouco mais. É por isso que a hemofilia ela é mais comum em homens. Claro que existem meninas, né, existem mulheres que também têm hemofilia, mas uma porcentagem menor. É uma doença mais, digamos assim, uma doença genética mais relacionada ao sexo masculino. Por quê? Como o homem só tem um cromossomo X, se esse cromossomo X já apresenta o gene recessivo que determina a hemofilia, ele já manifesta a doença. Tá? Agora, a mulher, ela só vai manifestar a doença, só vai manifestar a hemofilia se ela tiver os dois genes recessivos nos seus dois cromossomos X, ou seja, XHzinho, XHzinho. Aí sim, ela manifesta os sintomas. Se ela for heterozigota, ou seja, XHzão e XHzinho, ela não manifesta a doença, tá bom? O daltonismo. Assim como a hemofilia, o daltonismo é uma doença de caráter recessivo também e também está associada ao cromossomo X. Novamente, esse fato torna essa condição mais, digamos assim, abundante, né? Mais evidente nos homens. É uma maior quantidade de homens daltônicos do que mulheres daltônicas, né? O termo daltonismo é em homenagem a John Dalton, isso mesmo, o químico John Dalton, que estabeleceu lá o primeiro modelo atômico, não é isso? No século XIX. Então, em homenagem a ele, que foi o primeiro cientista a estudar a anomalia da qual ele mesmo era portador. Então, só uma curiosidade aí acerca do nome daltonismo. O daltonismo, ele gera a dificuldade de diferenciar certos tipos de cores, como o verde, o vermelho e o azul. Isso se dá por uma má formação de células
receptoras da luz que se encontram nos olhos, na retina dos nossos olhos, chamadas de cones. Os cones são células especializadas na formação das cores. Então, quem tem daltonismo tem alguns cones aí com dificuldade, né? Não se desenvolveram de forma adequada. Com relação à constituição genética, nós temos aqui o genótipo. No caso da mulher, o gene do daltonismo é representado pela letra D, não é isso? D maiúsculo ou Dzão é normal, né? O homozigoto dominante, a pessoa não apresenta o daltonismo. No caso da mulher, se ela for XDzão, XDzão, ela tem a visão normal. XDzão, XDzinho, não é isso? Normal, portadora, ou seja, ela não apresenta o daltonismo, mas ela é portadora do gene para o daltonismo em um dos seus cromossomos X. No caso, a mulher só vai ser daltônica se ela tiver nos dois cromossomos X dela os genes recessivos, ou seja, XDzinho, XDzinho, só se aparecer em dose dupla. Aí sim ela manifesta o daltonismo. No caso do homem, há dois genótipos possíveis, o XDzão Y, que é o homem com visão normal, e o XDzinho Y, que é o homem daltônico, né? Assim como na hemofilia, basta, no caso do homem, né, aparecer um cromossomozinho, né, o cromossomozinho recessivo aí que manifesta o daltonismo, que ele já vai apresentar o daltonismo, uma vez que ele só tem um cromossomo X, tá? E aqui no meio a gente tem o teste de Ishihara, que é o teste geralmente feito para detectar se a pessoa tem daltonismo, né? Então, esses círculos, né, com pontos coloridos como azul, amarelo, verde, vermelho e alguns números no centro. As pessoas que têm algum grau de daltonismo, geralmente elas não conseguem identificar todos esses números ou elas confundem com outros números. Aqui no caso a gente tem o número 7, né, número 13, 16, 8, 12, o 9. Então, tem pessoas com daltonismo que pode ter dificuldade de reconhecer alguns desses números ou confundir esses números com outros por causa do distúrbio visual que elas apresentam. E aqui nós temos um exemplo de cruzamento, né, envolvendo essa característica. Nós temos aqui, uma mulher com visão normal, né, heterozigota, ela é portadora do gene para o daltonismo, mas não manifesta esse gene porque ela tem do lado o dominante que não permite que isso aconteça. E um homem com visão normal, a formação dos gametas, não é isso? E aqui, no caso dos cruzamentos, da formação de possíveis filhos para esse casal, no caso, a mulher, não é isso? As meninas, elas podem ter dois genótipos possíveis, ou XDzão, XDzão, ou seja, homozigoto dominante ou heterozigoto. Nesse caso, né, todas as meninas serão normais, não apresentarão, não manifestarão daltonismo. E no caso do sexo masculino também há duas possibilidades de genótipo. O XDzão Y não vai apresentar o daltonismo ou XDzinho Y, né? Se o espermatozoide Y fecundar o ovócito contendo o XDzinho, então há a oportunidade aqui de nascer um menino portador da síndrome, aliás, da síndrome não, perdão, né, do daltonismo, tá bom? Então, novamente indicando como é que, no caso, é uma doença, é um tipo de distúrbio mais comum no sexo masculino, porque como está ligado, é causado por um gene recessivo, que está ligado ao cromossomo X, e o homem só tem um cromossomo X, se esse cromossomo X já tiver o gene alterado, né, o gene para o daltonismo, ele já manifesta os sintomas. A mulher só vai manifestar o daltonismo se, no caso, ela tiver o gene em seus dois cromossomos X. E aqui, no caso, só uma curiosidade, né, para a gente entender como é que o daltônico enxerga o mundo aqui, A gente tem os lápis na coloração normal, como nós enxergamos com a visão normal, e aqui como um daltônico enxergaria. Sinais de trânsito, que é uma dificuldade extrema para quem tem daltonismo, né? A visão normal, não é isso? O vermelho, o amarelo e o verde, e o daltônico uma confusão só. Tem alguns países que eles adotam os sinais com símbolos, e essa simbologia é justamente para ajudar pessoas que têm síndrome de Down. Infelizmente, o nosso país não é um desses, né?
deveria ter lá uns símbolos, eles colocam os símbolos, um triângulo, um quadrado, não lembro direito qual é a ordem, mas tem essa simbologia que é para ajudar os portadores do daltonismo a identificar a sinalização de trânsito. Imagina as dificuldades que eles devem ter, né, na sinalização de trânsito, para escolher roupas, né, uma série de problemas aí, tá bom? Mas enfim, esse é o daltonismo, né, que teve esse nome em homenagem a John Dalton, que foi o cientista que estudou essa anomalia. Ele também era portador de daltonismo, tá, em que implica aí na dificuldade de diferenciar certos tipos de cores, como o verde, o vermelho e o azul, né? E no caso é causada por genes recessivos que se encontram ligados ao cromossomo X. Fato esse que faz com que o homem tenha a maior oportunidade de desenvolver o daltonismo, de manifestar, né, de nascer com o daltonismo. Já é uma condição genética, você já nasce daltônico, né? Por causa da presença do gene recessivo no seu único cromossomo X. A mulher só vai manifestar o daltonismo se ela tiver os 2 genes recessivos e cada um deles nos seus cromossomos X, ou seja, se ela for XDzinho, ela manifesta o daltonismo. Caso contrário, isso não acontece. Ok, gente? Era essas anomalias genéticas que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o vídeo e participe sempre do nosso canal. Até a próxima, pessoal!